As plataformas, elas ganham muito dinheiro. E a gente sabe disso, né? Elas não ganham pouco dinheiro. E eu acho que existe até uma questão de uma consciência social, né? Quando você recebe, o mínimo que você tem que fazer é também repassar um pouco. Nem que não seja monetariamente, mas que seja com informação. Porque a plataforma, se ela contribuísse, se ela ajudasse, e eu acho que aí a população, ninguém vai se opor a esse tipo de ajuda, né? Que ela repassasse essas informações para a autoridade policial, nós teríamos ali, né, pelo menos, olha, valia a pena aquele monte de anúncio chato que ela fica colocando ali para você assistir, porque ela está ganhando dinheiro em cima de você, mas ela está me dando algum retorno. Olha, ela está, pelo menos, informando a autoridade policial se acontecer aqui algum crime no meu entorno. Perfeito. E aí, Luiz, a minha pergunta para você é o seguinte. Digamos aqui, você que é da área jurídica, né? Eu sou dona de um espaço. E eu resolvo que eu vou ceder esse espaço para que pessoas venham e ocupem o meu espaço. E essas pessoas começam a cometer crimes no meu espaço. Eu, por ser dona desse espaço, eu não tenho uma implicação jurídica em relação a isso? Em regra, você tem responsabilidade. É a mesma coisa você é dono de um salão e os indivíduos começam a aplicar golpes nos consumidores, ou pior, tráfico de drogas, utilizam ali menores para crime de pedofilia e tudo mais, ou crimes relacionados aos pedófilos. Você, por óbvio, como proprietária, titular do local, terá responsabilidade na maioria dos casos. Então, ou seja, a plataforma, a gente só mudou. Você saiu do universo real e a gente foi agora para o universo digital. Ela é dona daquele espaço. É lógico que tem milhares, milhões de usuários ali dentro. Mas hoje a gente tem muita tecnologia, tem até, né, a inteligência artificial, que facilmente eles têm como, né, fazer essa verificação. Porque é lógico que nem sempre que vai aparecer a palavra pedófilo significa que seja um crime. Pode ser um professor, pode ser um documentário que está, inclusive, explicando os perigos daquela determinada ação daquele grupo. Mas ela pode muito bem checar, falar, olha, não, isso aqui é perigoso, não, isso aqui é informativo, isso aqui está ajudando a sociedade, está informando pais de como é que é o comportamento de um pedófilo. Perfeito. A palavra não significa o crime. Mas a gente sabe que tem, muitas vezes, inclusive, os criminosos não usam essas palavras, né? Eles cometem o crime de uma outra forma. E elas fazem vista grossa, que é o que a gente tem visto. Me permite um exemplo, cara? Lógico. Uma época nós cobramos muito das plataformas que o seu algoritmo poderia, por exemplo, ler uma publicação no Facebook e perceber que ali teria uma intenção de suicídio. Uhum. Nesses casos, nós, à época, desejávamos que a plataforma fosse proativa a identificar um conteúdo que poderia ser uma mensagem de adeus e que esse indivíduo estava na iminência de cometer um suicídio, vale dizer, esperar a decisão judicial não é opção, porque ele vai cometer ali o suicídio, e que ele informasse a polícia ou o resgate, ou seja, quem for, algum órgão público, de que possivelmente aquele indivíduo cometeria o suicídio. A plataforma negou essa colaboração à época. Então você percebe que às vezes casos muito emblemáticos, muito sinceros, está na cara que o indivíduo ali vai cometer, ali não é nem crime, mas vai cometer um ato contra si, contra a sua vida, e que a plataforma poderia auxiliar a justiça, poderia auxiliar pelo menos o socorro, e ela não faz. Então frustra muito perceber que às vezes o monitoramento de uma palavra ou de milhões de usuários é muito complexo. Mas o algoritmo realmente tem capacidade de monitorar certos conteúdos, como, por exemplo, induzimento ao suicídio, e aí perceber que alguém está mandando um conteúdo ali para outro, estimulando esse indivíduo a matar os pais, como boneca Momo, baleia azul e essas bobagens, e que a plataforma não remove, e se for processada, o Marco Civil ainda a protege de que não precisará indenizar, por exemplo, essa família. Então, mas isso, a gente está vivendo agora um paradoxo, porque nós vamos proteger a plataforma, as plataformas, porque a gente não está falando somente de uma, ou nós vamos proteger a sociedade? A gente precisa entender aquilo que a gente quer proteger, porque quando nós paramos para entender o que está acontecendo, e que, infelizmente, né, todos esses atos criminosos estão sendo combinados, de alguma forma,
dentro de alguma plataforma, umas com muito mais força, outras com menos, mas a gente consegue encontrar crimes em todas elas, não é possível, né, que os nossos legisladores não parem para repensar isso tudo. Porque a gente vai precisar esperar ter mais professoras morrendo, mais meninas sofrendo estupro virtual, mais crianças sofrendo ataques, né, de pedófilos, né, mais crianças pequenas sendo mortas em escolas. É algo muito sério. E quando a gente para pensar, né, Flávia, vamos lá para os Estados Unidos, aquele país tem, né, tido embates ferozes com essas plataformas, e o que a gente tem assistido é que eles têm vencido alguns desses embates. A maioria, inclusive. Exatamente. E essas plataformas, elas se adequaram lá. É verdade. Agora, aqui no nosso país parece terra de ninguém. Eu entrei dentro dessa plataforma Discord, né? E ela coloca alguns, vamos dizer, né, alguns regramentos, né? Então, se o seu país é isso, assim, 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 então podemos isso. É quando você vai entrar para entender como é que é o Brasil, ali dentro, não tem regra nenhuma. Porque quando você vai, inclusive, e eu vou te fazer essa pergunta, se ela quer estar atuando aqui no nosso país, no mínimo, isso é um mínimo, ela precisaria ter um representante legal pela nossa lei, correto? No mínimo cumprir a lei brasileira. Se ela não tivesse um representante legal, mas cumprisse as decisões judiciais, tivesse comunicação, um canal de comunicação para receber ordem judicial e etc., nem representante legal, em tese, precisaria ter. Mas a lei ser cumprida, sim. E é interessante, porque você fala, nós estamos entre defender a sociedade ou as plataformas. Quando você vai para um debate, uma audiência pública com as plataformas, elas vão dizer que, na verdade, elas também estão defendendo as sociedades, porque a criptografia traz segurança para essas pessoas se comunicarem de maneira privada. Em regra, ou em tese, elas têm razão no que estão falando, mas exige-se, cobra-se, espera-se que, além da criptografia, tenha, por exemplo, no mínimo, um canal de denúncia para aquele conteúdo ilícito ser analisado pela plataforma. Como que funciona quando a plataforma é criptografada e alguém denuncia um conteúdo? Ele faz uma cópia, a plataforma faz uma cópia e manda para uma análise. Para uma análise, seja de automatizado ou seja de um ser humano. Isso poderia funcionar muito bem no Discord. Ele pode continuar sendo criptografado. A ideia não é quebrar a criptografia dessas empresas. Até porque é muito bom ter criptografia para uma conversa entre um empresário e seu cliente, entre os funcionários de uma empresa. Mas a criptografia não pode ser sinônimo de absoluta impunidade. Por isso que nós temos que pensar, e aí você cobra bem o legislador, de formas de que, além da criptografia ou com a utilização da criptografia, tenhamos uma análise do conteúdo que foi denunciado, que o conteúdo que aparentemente é ilícito, tem uma forma de controle. O que não dá é para deixar esse absoluto descontrole e a desculpa de que todo mundo pode... Exatamente. Por exemplo, a gente consegue, né, enxergar isso em algumas plataformas, né? Por exemplo, o YouTube. Ali você tem um canal. Rapidamente você pode denunciar aquele conteúdo. E ele vai Uber. Exatamente. Ele vai te perguntar, mas por que você está denunciando? Isso aqui é um spam? É um conteúdo violento? É um conteúdo que incita a violência? Tem vários quesitos ali. Você vai respondendo cada quesito e eles vão fazer a verificação. Perfeito. Que é o que você falou, pode ser uma verificação automática ou uma verificação humana, que vai olhar e vai falar, não, realmente isso aqui é um conteúdo que precisa ser bloqueado, isso aqui é um conteúdo que precisa, né, ser expurgado da plataforma. Até enviar o conteúdo para a polícia, para o Ministério Público. Exatamente. O Instagram faz isso também. Mas a gente pega alguns lugares, como a própria plataforma Discord, que você não consegue fazer a denúncia. É tão complicado, até para nós da imprensa, eu já falei isso num outro programa, gente, é uma luta em glória. E aí depois, quando você consegue, vem uma resposta, aquela resposta bem padrão. Estamos verificando no gerúndio. Tem coisa, a pior coisa do mundo é o gerúndio. Estou fazendo, estamos enviando, estamos checando, e aí não tem prazo, não tem tempo, né? Ele não faz, né? Ele não age.
E se você ainda quiser enviar o conteúdo que é ilícito dessa plataforma para eles, eles falam, opa, não me envie conteúdo que pode ter um teor criminoso. Ou seja, como é que você vai denunciar aquele determinado conteúdo se a própria plataforma, ela te bloqueia? Aí ela fala, envie somente o servidor. Mas a gente sabe muitas vezes que esses criminosos, o que a gente conversou aqui no começo, eles são muito ágeis. Quando eles percebem que estão sendo monitorados, vigiados, eles derrubam aquele servidor. E aí ele te responde, esse servidor já está fora do ar. Enquanto um servidor cai, outros 4, 5 são abertos. Entende? E os pais não conseguem nem entender. É tão difícil você usar o canal de denúncia desta plataforma. Existe também aí um abismo, né? Eu acho que a gente está vivendo aqui um abismo geracional, porque os pais nem entendem o que é isso, não sabem como proteger aquele determinado filho.